E aí pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento então ao nosso curso de eletrônica analógica, hoje nós vamos projetar uma fonte com retificador usando filtro capacitivo. Então vamos determinar quais seriam os parâmetros para uma fonte com algumas características se a gente utilizasse uma meia onda, ou uma retificação em meia onda com apenas um diodo, ou utilizando uma onda completa com o retificador em ponte. Então nós teríamos aí, sairíamos de uma condição onde a gente tem um retificador com o uso de apenas um diodo e um capacitor, para um circuito onde a gente tem o uso de 4 diodos e um capacitor presente nesse sistema. Então, como nós vimos na aula passada, alguns parâmetros são calculados para que a gente possa determinar os parâmetros da nossa estrutura, da nossa fonte. Então nós vimos que o filtro capacitivo ele vai impor sobre o circuito uma forma de onda diferenciada, porque ele vai completar durante aquele momento onde há a ausência do sinal, onde o sinal é menor do que o sinal que você tem no processo de função de saída, que você vai entregar para a carga. Então, nós determinamos que essas fórmulas são necessárias para que a gente possa calcular os parâmetros, então, dessa nova fonte que nós vamos projetar. Então, foi nos dado aqui que o gerador ele gera como tensão de pico de saída 30 volts. Então, nós temos um transformador que vai ter uma tensão de pico de 30 volts no seu secundário. Nós queremos que a nossa potência ativa da fonte seja de 100 watts em uma frequência de 60 Hz. Isso aí podemos dizer que em alguns casos, importante para a gente determinar se nós teríamos aí uma potência estimada adequada como função de saída. Mas nós temos aí também alguns parâmetros importantes que são a taxa de ondulação permitida, que é de aproximadamente 5%. Isso quer dizer que nós podemos ter uma variação de tensão na saída de aproximadamente 5% da tensão entregue, ou seja, 5% de 30 volts vai ser a nossa variação de tensão de saída. E a carga tem uma resistência estimada de 50 ohms. Então, é importante a gente determinar o parâmetro de uma fonte pensando na carga que nós vamos alimentar para que a gente tenha aquela relação de máxima transferência de potência, ou seja, que você consiga entregar para a carga o que você tem como necessidade de entrega. Então, o valor de capacitor e o valor de corrente de pico do diodo são os elementos principais que foram então nos solicitados para que a gente possa especificar o capacitor e o diodo presente nesse circuito que vai fazer o processo de retificação e, consequentemente, o capacitor para poder fazer o processo de filtro. Então, a primeira coisa que a gente precisa determinar é qual é a tensão de ondulação. Nós vimos que essa tensão é dada pela porcentagem que nós queremos de variação, e que no caso foi dito que pode ser de 5% do valor de pico da tensão que a gente tem expressa no secundário do transformador. Então, nesse caso específico, nós temos uma tensão de pico de 30, então 5 vezes 30 dividido por 100, ou 5%, então vai dar uma relação de 1,5 volts. Isso quer dizer que a variação que a gente pode ter do pico até o momento onde o capacitor novamente entra em carga é uma variação de 1,5 volts. Isso quer dizer que a tensão vai variar de 30 até uma representação estimada aí de 28,5 volts. Então ela vai descer até 28,5 volts quando o capacitor começa a ser recarregado e, consequentemente, ela volta a tensão de pico, 30 volts. Então, 1,5 volt é a nossa tensão de ondulação. A tensão de saída média, ou seja, o que você entrega para a carga em média, é dada pela tensão de pico menos metade da tensão de ondulação. Então, a tensão de ondulação ela forma, em relação ao decaimento, uma reta, e considerando que essa reta é dividida ao meio para que a gente tenha uma representação média disso, por isso que a gente vai relacionar metade dessa tensão de ondulação.
Então, 30 menos metade de 1,5, que é 0,75, vai em torno aí de 29,25 volts. É a nossa tensão média que a gente tem entregue para a nossa carga. Consequentemente, se nós sabemos a resistência da carga, então temos como calcular a corrente média entregue a essa carga, sendo dada pela tensão média dividido pela resistência. Então, 29,25 dividido por 50 ohms, que é a resistência da carga, dá aproximadamente 0,585 amperes. Então, nós temos aproximadamente aí 0,6 amperes como corrente média de saída que a gente vai entregar para a carga. Agora, nós queremos determinar o valor do capacitor para que a gente possa ter essa ondulação. Então, nós queremos uma ondulação de 1,5, então VR é 1,5. Ela é igual a IL, ou seja, a corrente que eu quero entregar na carga, dividido pela frequência de operação, nosso circuito tem uma frequência de operação de 60 Hz, vezes o capacitor que vai estar presente nesse cenário. Então, se a gente reorganizar essa estrutura, passando o FC para o lado de VR, então VR vezes 60, por causa da frequência de 60 Hz, vezes o capacitor é igual a 0,585 amperes, que é a corrente que a gente tem na carga. Consequentemente, VR é 1,5, então 1,5 vezes 60 dá 90. Então, o nosso capacitor vai ser determinado por 0,585 dividido por 90, que dá 0,0065 farads, ou 6,5 milifarads. Mas, as especificações de capacitores, elas começam a partir de microfarads. Então, nós temos micro, nano, pico. Então, a especificação de um capacitor eletrolítico próprio para determinação do nosso filtro, ou seja, mais próximo que a gente tem no mercado, é o de 6.800 microfarads. Esse capacitor, no momento da gravação do vídeo, deve estar em torno aí de uns 7 a 8 reais, um capacitor desse, que a gente vai comprar, fazer aquisição em localidades para fazer o nosso projeto. Então, um capacitor de 6.800 microfarads é um capacitor adequado para a nossa necessidade, para que a nossa ondulação seja máxima de 5%. É claro que com um capacitor maior, a nossa ondulação vai ser um pouco menor, mas a gente está considerando valores de mercado. A gente não vai conquistar valores exatos em resistores, capacitores, a não ser que isso seja necessário através de uma associação de capacitores, ou de resistores no caso. A variação de tempo de funcionamento do diodo também é importante para que a gente possa determinar se o diodo vai suportar uma corrente de pico que ele vai ter máxima durante aquela unidade de tempo que a gente precisa trabalhar. Então, a variação de tempo que a gente tem no caso da carga ou do funcionamento do diodo, ela é dada por essa expressão que é aproximadamente a raiz de 2VR sobre Vp dividido por 2πf, que é a frequência de operação do nosso sistema. Então, se a gente substituir os valores aí de VR 1,5, Vp 30 e a frequência de 60 Hz, nós vamos chegar a um valor de aproximadamente 840 microsegundos. Isso quer dizer que o diodo vai funcionar apenas durante uma unidade de tempo de 840 microsegundos por período de funcionamento do nosso sistema. Outro parâmetro importante é determinar a corrente que nós vamos ter sobre o diodo, ou seja, a corrente que o diodo vai suportar. Nós temos que lembrar que o diodo, no caso da utilização do filtro, ele não atende apenas a carga do capacitor e também não atende apenas a carga que a fonte vai alimentar. Então, no momento que o diodo estará em condução, ele vai carregar o capacitor e ele vai fornecer corrente para a carga. Consequentemente, o valor da corrente do diodo vai ser maior do que o valor apenas que nós temos de entrega para a carga, que é de 0,585 amperes, que nós já calculamos. Então, o ID médio é dado por essa formulação. Se nós substituirmos aí o valor de Vp e de VR e de IL, nós vamos chegar então à corrente de diodo média.
que dá em torno de 12,21 amperes. Então, é uma corrente bem superior à corrente que a gente tem entregue para a Carly. Mas nós temos que lembrar que isso vai acontecer numa unidade de tempo muito pequena, que é a unidade ΔT, que é na ordem de 840 microsegundos. Então, durante uma pequena unidade de tempo, o diodo estará em condução, mas entregará ou precisa entregar uma corrente na ordem de 12,21 amperes, considerando uma resposta média. A sua resposta de pico é na ordem de 23,83, porque aqui nós temos que considerar 2 vezes o período do processo para a gente determinar qual seria a corrente de pico máxima que a gente pode ter sobre o diodo. Isso daria 23,83 amperes entregues passando pelo nosso diodo neste momento. Então, os dados que nós calculamos são estes aí. Eu simplesmente recopiei os dados. E considerando esses dados calculados, nós vamos fazer a escolha do diodo presente no nosso sistema, lembrando que nós estamos falando de um retificador de meia onda, ou seja, nós vamos precisar de apenas um diodo para o nosso projeto. Então, o diodo que nós temos no mercado, um N4007, ele tem uma corrente estimada de carga de 1 amperes e com uma tensão máxima de funcionamento de 700 volts. Então, esse diodo é um diodo adequado para o nosso funcionamento. Por quê? Porque na hora que ele corta o circuito, nós vamos ter uma corrente de pico. E a corrente de pico nós vimos que ela é de 30 volts. Então, se ela é uma tensão de 30 volts e ele tem uma tensão reversa máxima de 700 volts, então ele vai ser capaz de suportar essa tensão quando ele precisar cortar a tensão do circuito no semiciclo negativo. No caso do retificador de meia onda, ele vai cortar esse sinal. Então, esse sinal vai ter um pico de 30 e ele suporta até 700. Então, ele é extremamente adequado para a nossa necessidade. Ele também fornece uma corrente direta de carga na ordem de 1 ampere, ou seja, nós temos no caso aí 0,585 amperes, que é a nossa corrente de carga. Então, ele é extremamente adequado para essa necessidade. O único elemento que poderia limitar o funcionamento desse circuito é a nossa corrente de pico de diodo, que é de 23,83 amperes. Mas o datasheet do componente, ou a folha de dados do componente, nos especifica que ele suporta até 45 amperes em 1 milissegundo, ou 1000 microsegundos. Nós vimos, pelos nossos cálculos, que nós vamos ter uma corrente de 23,83 amperes, ou seja, menor do que 45. E que a unidade de tempo que isso vai acontecer é na ordem de 0,840 microsegundos, ou seja, um tempo muito pequeno, menor do que 1 milissegundo. Então, ele tem 840 microsegundos ou 0,840 milissegundos. Então, nós podemos observar que as duas unidades, a unidade que nós precisamos de tempo, ela é menor do que a unidade que ele é capaz de suportar. Então, ele vai ser interessante para o nosso projeto, porque ele vai conseguir suportar a nossa corrente de pico de 23,83 amperes, numa unidade de tempo menor do que ele é capaz de suportar, e também a corrente é menor do que ele é capaz de suportar nessa unidade de tempo. Então, ele é extremamente adequado para o nosso projeto. Já o capacitor que nós calculamos, ele é de 6.800 microfarads, ou seja, nós vamos entregar um capacitor, mas temos que determinar para a representação do capacitor qual que é a sua tensão de circuito. Então, ele tem que ser capaz de suportar aquela tensão de circuito. Então, o capacitor eletrolítico de mercado mais fácil da gente localizar, da gente encontrar, é o de 6.800 microfarads com uma tensão de 50 volts, ou seja, ele vai ser capaz de ter um acúmulo de uma tensão máxima de 50 volts. Então, se nós precisamos de uma até 30, então ele suporta as nossas condições de projeto. Você pode, não encontrando esse capacitor, também utilizar o de 63 volts, que ele também seria adequado para o projeto. A única condição é que ele acaba sendo mais caro
e, consequentemente, o seu projeto se torna um projeto mais caro também. Agora, se nós trocássemos a nossa necessidade de fonte para uma fonte com retificador de onda completa, também utilizando o filtro capacitivo, então alguns parâmetros mudam, principalmente parâmetros relacionados como corrente no diodo, como capacitância. Então, os elementos de tensão que nós vamos ter, eles são praticamente idênticos. Então, nós podemos considerar que nós teremos ali uma degradação muito pequena ou uma queda muito pequena na tensão de saída, visto o VK, ou seja, a tensão contínua do diodo, que vai dar em torno de 1,4 a queda que nós vamos ter nesse circuito. Mas, considerando então que a gente vai ter um processo mais eficiente de retificação, nós vamos ter também um capacitor que vai ser menor, porque vai ser necessário que ele fique durante uma menor unidade de tempo, entregando ou fornecendo ou descarregando sob a carga, consequentemente mantendo a constância da fonte que nós vamos entregar, ou seja, do sinal de saída que nós vamos entregar para a carga. Então, VR vai ser a mesma, nós vamos considerar 5% da mesma forma. A tensão média também vai ser a mesma, ou seja, considerada que vai ser a tensão de pico menos metade da tensão de ondulação que nós vamos supor sobre o sistema. A corrente na carga também vai ser a mesma, porque o resistor da carga continua sendo o mesmo e a tensão entregue sobre a carga é a mesma, então esses parâmetros todos são idênticos. O que vai mudar, então, é o capacitor que nós vamos aplicar nesse circuito. Então, a fórmula agora do capacitor pressupõe 2 vezes a frequência, dividido 2 vezes pela frequência. Por quê? Porque a frequência do sinal agora, como nós vamos ter mais uma onda, mais um semiciclo positivo, nós vamos fazer uma retificação de onda completa, então a frequência ela multiplica, ou seja, nós vamos ter um elemento ondulado 120 vezes por segundo, porque nós vamos ter a parte negativa replicada na parte positiva. Isso torna o sistema simétrico a cada 120 ciclos por segundo. Então, nesse caso, por isso que nós temos ali 2 vezes a frequência de operação do nosso circuito. Consequentemente, calculando o elemento de capacitância, aí nós vamos chegar a um capacitor de 4,88 microfarads, ou 4.880 micro. Então, mili, 4,88 mili e 4.880 microfarads. No mercado nós temos o de 4.700, então que é o mais próximo aí de operação do nosso projeto. Então nós vamos utilizar, é claro que a frequência de ondulação, a tensão de ondulação vai ser um pouco maior, ou seja, maior do que 5%, mas é o elemento mais próximo de mercado que nós temos disponíveis. Não é necessário a gente se preocupar, já que a gente está com uma ondulação pequena da nossa fonte. Então a corrente que vai mudar também é a corrente média sobre o diodo e também a corrente de pico sobre esse diodo. Então, como nós temos aqui uma representação de a dupla frequência de operação, então nós vamos ter aqui a relação de 2 vezes o VR, ou a tensão de ondulação, na presença do ciclo, ou seja, no elemento completo. Então isso vai gerar, aplicando aí os valores, uma corrente de 6,39 amperes, uma corrente que é a metade da corrente que a gente tinha no circuito anterior. O mesmo se aplica então à corrente de pico, que vai ter aí uma representação de 2 vezes. Então aqui está a média, mas é corrente de pico. Então aqui é 2 vezes o período. Então ela vai dar o dobro, em torno de 12,40 amperes. 12,20 amperes, desculpa. Então podemos considerar que o uso do mesmo diodo vai ser adequado para a nossa especificação. É um diodo muito comercial, ou seja, mais fácil de ser localizado. Mas nós podemos usar outros diodos, podemos usar diodos mais simples, na ordem do 4005, 4006, que vão ter correntes menores. Mas o 4007 é o mais comercial, é o mais fácil de ser encontrado, então a gente pode continuar utilizando ele. Mas o capacitor já é como um capacitor de 4.700 microfarads, mas também com a relação de tensão de 50 volts
para que ele possa atender a carga que é de no mínimo 30, que a gente viu que é o valor estimado que a gente vai ter de saída.